Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Eu fiz a leitura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 18, verso 38, capítulo 20, verso 21, 22, verso 30, 31, capítulo 21, verso 5. No versículo 18 ao 38, nós temos que parar para prestar atenção no seguinte: saber o que é certo e fazer o que é certo é muitas vezes coisas diferentes. São coisas diferentes. Saber o que é certo e fazer o que é certo, muitas vezes, são coisas bem diferentes. Aqui no versículo 38, nós sabemos o tom de voz que Pilatos usou. Nós não sabemos, vamos assim dizer, exatamente qual foi o tom de voz que Pilatos usou. Nós não sabemos. Talvez seria um desejo, ou uma curiosidade, ou desprezo, ou um desespero. Nós não sabemos exatamente o tom de voz que ele usou. Nós não temos assim, não dá, a Bíblia não fala de que maneira o tom de voz que ele usou. Apenas os que estão dispostos a fazer a vontade de Deus podem saber. E os que fazem a vontade de Deus descobrirão a verdade. Ele queria saber sobre a verdade. Mas nós não sabemos exatamente o que foi. E o versículo que eu li também aqui, versículo 21, o versículo 22, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então nós vemos, Jesus não manda ninguém para o trabalho de mãos vazias. Não. Ele concedeu o Espírito Santo aos discípulos e faz o mesmo conosco hoje. O batismo com o Espírito Santo vem de Deus e traz vida abundante a quem crê. O Consolador que Jesus enviou completa a obra na nossa vida e nos faz frutificar. E Jesus deu início a uma nova vida. Como é que se fala? A sua missão depois de receber o Espírito. E então ele começou a pregar, curar e salvar. Assim também acontece com os cristãos que aceitam Jesus, leem a Bíblia, preparam-se, mas é o Espírito Santo que unge os cristãos para pregar a palavra verdadeira e levar a salvação adiante. O batismo do Espírito Santo ocorre quando buscamos a Jesus de todo o coração. Então, a palavra de Deus nos orienta: busque ao Senhor Jesus e receba a vida abundante de Jesus. Nós podemos ver no capítulo 20, versículo 30 e 31 que eu li,
O Evangelho de Jesus, o Evangelho aqui em João, dá para perceber que termina no versículo 31 do capítulo 20. Agora o capítulo 21, ele deve ser visto como, vamos assim dizer, um apêndice que foi agregado ao livro depois. O capítulo 21 acrescenta, ele foi acrescentado para mostrar, né, a realidade da ressurreição. Quando o Senhor pergunta no capítulo 21, no verso 5, ele fala: filhos, tendes alguma coisa de comer? Ele faz uma pergunta. E eles dizem o quê? Não. Eles responderam que não. Então no versículo 12, aqui do 21, 12, ele fala: vinde e comei. Vinde, comei. Então Jesus, após ressuscitar, ele preparou uma refeição. Apesar de ter os pés feridos lá na cruz, ele andou na praia à procura de gravetos e mesmo com suas mãos feridas, com os pregos lá na cruz, ele se ocupou em limpar os peixes. Ele sabia que os discípulos estavam com fome. Hoje mesmo ele conhece as tuas necessidades, as nossas necessidades. Por trás do pão está a farinha. Por trás da farinha está o moinho. Por trás do moinho está o trigo, a chuva, o sol e a própria vontade de Deus. Que você reflita na palavra de Deus. Que você desfrute da palavra de Deus a cada dia. Porque nós precisamos nos alimentar desta palavra. Quando o Senhor estava morto, ao terceiro dia ele ressuscitou, como diz a palavra. Mesmo assim, Pedro, ele ainda não tinha visto Jesus ressuscitado. Ele ainda não tinha tido um contato com Jesus. E lá no versículo 3, no capítulo 21, antes de Jesus perguntar: filhos, tendes alguma coisa de comer? Está no versículo 5, mas no versículo 3 ele falou, Pedro disse: eu vou pescar. Eu vou pescar. Ele era pescador, ele ia voltando para a sua atividade, vou pescar. Então, na época de Jesus, não tinha o que se chama hoje de pesca esportiva, não tinha isso. Na época de Jesus era um trabalho duro, era um trabalho para o sustento da família. Mas só que Jesus, ele não tinha desistido de Pedro. Se nós lemos no versículo 15 do capítulo 21. Quando Jesus falou na palavras estes, Jesus poderia estar até dizendo, né? Você me ama mais do que essas pessoas me amam? Ou ele poderia estar perguntando, você me ama mais do que ama essas pessoas? Ou ele está também perguntando, você me ama mais do que estas coisas? Assim, apontando para o barco, né? Para a rede. Você me ama mais do que essa vida de pescador sua? Nós não sabemos ao que Jesus se referia com a palavra estes. Você pode dizer que ama Jesus. Isso é bom. Mas também nós precisamos mostrar a Ele, você também deve mostrar a Ele que você ama Jesus em tudo que você faz, em tudo que você realiza. Você tem que mostrar que Jesus está acima de todas estas coisas. Amém? Então que você medite na palavra de Deus, que você medite na palavra do Senhor e que a cada dia Ele te dê entendimento, conhecimento da sua palavra, revelação da sua palavra, para que você seja sempre firme, forte, constante na obra de Deus. Que você fique firme e que a paz do Senhor esteja contigo. Amém? Até a próxima. Amém. Fica na paz. Paz.